Falo ainda sobre o Corinthians. O Timão pode vender Rodrigo Garro para o River Plate. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o Rodrigo Garro pode trocar o Corinthians pelo River Plate? Nesse fim de semana, lá na Argentina, surgiu a notícia de que o River está disposto a pagar 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais para levar um meio atacante. Confesso que logo de cara já achei a história meio maluca. O Corinthians acaba de gastar mais de 40 milhões de reais junto ao Tajeres para conseguir ficar com o Rodrigo Garro em definitivo. O Garro era um dos alvos de Transferban. Pois bem, importante registrar que, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e ele assegurou que não há nem sondagem, muito menos proposta. O Corinthians descarta negociar o Rodrigo Garro. Especialmente por cifras como essas, haveria a necessidade de um investimento bem superior de interessados. Rodrigo Garro, que é titular absoluto, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Só para completar o noticiário corintiano, contar que Sérgio Paperin, diretor de futebol do Vitória, assegurou que o clube baiano vai comprar o Kaká, zagueiro que está emprestado até o fim da temporada. Essa negociação de empréstimo vira obrigação de compra se o Vitória não for rebaixado. O time tem lutado bem contra o rebaixamento. E se essa operação for confirmada, 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. A saideira sobre o Timão, o Corinthians enfrenta o Bahia nesse domingo na Fonte Nova, sem Matheus Bidu, lateral esquerdo que tem um incômodo na coxa. Angeleri deve ser seu substituto. Boa noite, Nicola. Ontem deu para ver que o Depay não faz falta, o time mais veloz e todo mundo correndo. Wesley, foi uma enorme atuação. Só não esquece que foi contra o Remo. E para jogos maiores, eu acho que o Depay pode ter seu papel de importância sim. Não sou um defensor do Depay, do Memphis. Acho que o custo dele foi horroroso, mas, cara, tirar conclusões de um jogo só pode ser precipitado. Eu gosto do Caio César, acho que ele dá uma dinâmica, uma velocidade, o drible que o Corinthians não tinha. O Yuri Alberto fez um muito bom jogo. Gostei do Labiade, né, cara? O cara que era só conhecido como amigo do Memphis deixou boa impressão. O André e o Bidon são muito bons volantes, enfim. Mas vamos ver com mais calma, né? É verdade que o presidente do Corinthians falou que essa Safiel vai trazer dinheiro para pagar a arena e ele assinaria o documento. Não. Eu conversei com o presidente, a última vez que eu conversei, eu perguntei, presidente, como é que está o negócio dos name rights do estádio? E o presidente disse que além da Caixa, ele tem outras duas propostas de empresas diferentes e ele está mais confiante nessas outras duas negociações do que com a proposta da Caixa. Tá? Ele não pôde abrir números nem nomes, mas disse que existem duas alternativas bem interessantes para o lugar da Hypera Pharma. Vai voltar tudo, eu falei um monte de coisa do Corinthians. Nicola, boa noite. O que você acha de pagar mais para o Yuri Alberto, aumentar a multa dele e dispensar o Memphis? O problema, Pedrão, é que o Yuri já ganha 1.700.000 reais por mês, cara. Ele colocou na cabeça que ele quer jogar na Europa. É difícil até que ele consiga na Europa uma proposta muito maior do que esse 1,7 que ele ganha. Ele ganha um salário astronômico. O próprio empresário dele, André Cury, me falou, Nicola, quando a Roma veio tentar, quando outros clubes da Itália vieram tentar, eles se assustaram com o salário do Yuri Alberto. O Yuri ganha muito bem no Brasil. Até porque o imposto aqui é de 27,5%. Tem alguns países na Europa que o imposto chega a 50%. E aí, para pagar 1.700, cara, vai ter que... Enfim, é louca essa história, né? Tem mais um time de olho no volante André do Corinthians. O Crystal Palace enviou representantes para a Neoquímica Arena para assistirem de perto a atuação do André na partida contra o Remo. Você sabe, o Corinthians venceu o Remo por 3-0 e o André deixou boa impressão. Crystal Palace, equipe da Premier League, que costuma revelar e trazer bons jogadores por todo o mundo e tem até mais capacidade financeira do que a Juventus da Itália. O namoro entre Corinthians e Juventus já começou há mais de 20 dias. Rolou até uma videoconferência com presença do André, do seu representante, dirigentes do Corinthians e da equipe italiana, mas a Juve ainda não apresentou a proposta. O Corinthians pede, por seus 70% dos direitos econômicos do André, o valor de 18 milhões de euros. O Timão ainda sonha com mais 4 milhões de euros. O André, desde o início da temporada, é visto como a bola da vez em relação à transferência. Ele quase se mudou para o Milan. O presidente Osmar Stabile chegou a aceitar uma proposta do clube italiano, mas voltou atrás diante da repercussão negativa e de um pedido na oportunidade do técnico Dorival Júnior. Timão que passa por enormes dificuldades financeiras, tanto que antecipou
parte da parcela de agosto referente ao patrocínio da Fatal Fans. E essa grana foi extremamente importante para que o Timão conseguisse pagar o primeiro dos quatro transfer bans que tem contra si. O presidente Osmar Stabile depositou $225 mil na conta da FIFA referente a 3 multas que o Timão havia recebido da própria FIFA. Diante disso, restam 3 transfer bans que somam R$23 milhões. Corinthians deve dinheiro ao Philadelphia Union pelo José Martinez, Corinthians deve dinheiro ao Midland pelo Charles e o Corinthians deve uma parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O Donizete Matos, o Corinthians fez um contrato absurdo com o Memphis, agora vai sair caro para o Corinthians. É verdade. R$45 milhões de dívida com bônus, fora tudo que o Corinthians pagava R$6 milhões por mês para o cara. E ainda tem mais 45 milhões de bônus. O Memphis eu falei bastante, o contrato vai ser contestado pelos conselheiros do conselho, diz o Marco Silva. O PHC atualiza sobre Memphis e André. Sobre o Memphis eu falei bastante, daqui a pouquinho na audiência rotativa a gente pode até trazer mais novidades. Mas sobre o André, a Juventus da Itália é hoje a grande interessada no volante, existe um movimento, existe uma negociação, mas a Juve ainda não apresentou a proposta oficial. A expectativa do Corinthians é de faturar 18 milhões de euros, por sua parte 70% dos direitos econômicos, ficando ainda com mais 4 milhões de euros em bônus, tá? A Juve tinha a intenção de contratar um volante português chamado Palhinha, essa negociação não avançou, e imagina-se que essa proposta da Juventus pode chegar. Ontem eu mandei durante a live mensagem para o empresário dele, para o Diogo Silva, da Web Soccer, e o Diogo me garantiu que ainda não havia proposta oficial, tá bom? Edmar José Nicola, mesmo que o Corinthians pague o transfer ban da CNRD, ele vai ficar impedido de registrar jogadores por 6 meses ou vai conseguir derrubar isso? Outra ótima pergunta. A CNRD prometeu para os credores do Corinthians, depois do atraso na segunda parcela, de que se houvesse atraso na terceira parcela, o período pós-pagamento em que o Corinthians seguiria com o transfer ban seria de 6 meses, tá? Mas o próprio Cristiano Dresch, que é um dos credores do Corinthians, presidente do Cuiabá, ele teme que a CNRD não cumpra com a sua palavra. E é só curioso contar ainda que a proposta que o Corinthians fez à CNRD para a quitação dessa dívida não é de pagamento imediato para a liberação do transfer ban. O Corinthians quer pagar os 8 milhões de reais que venceram na sexta passada somente em 31 de agosto. Aí você deve estar falando, mas qual que é a lógica disso? O Corinthians alega não ter dinheiro, e aí, como contrapartida a esse, entre aspas, favorecimento, o Corinthians pagaria em 31 de agosto também a parcela de 17 de outubro. Então seriam 16 milhões de reais que o Corinthians precisaria buscar até 31 de agosto, tá bom? A CNRD ainda não havia respondido à proposta. Como é que está a questão do transfer ban no Timão? Qual o Corinthians pagou? Bora lá. O Corinthians tem 4 transfer bans, ou seja, tem 4 punições ativas. 3 na FIFA e uma na Câmara Nacional de Resolução de Disputa, certo? Nessa sexta-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, quitou a dívida mais barata, pouco superior a R$1 milhão, era aquela dívida criada por 3 multas que a FIFA impôs. Então, só para explicar. Seu clube foi julgado na FIFA, tá? Por algum processo de um rival. Perdeu, além da quitação que você tem que fazer com esse clube, essa derrota no tribunal gera uma multa. E a multa, ou as multas de 3 processos que o Corinthians perdeu, geraram esse transfer ban de pouco mais de R$1 milhão. O presidente Osmar Stabile resolveu essa pendência nessa sexta-feira. Restam ainda mais ou menos 23 milhões de reais em dívidas do Corinthians. São 2 transfer bans na FIFA e um transfer ban na CNRD. Vou explicar e depois a gente já parte para a próxima pergunta. Os 2 transfer bans na FIFA, 8 milhões de reais com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra de José Martinez, 6 milhões de reais com o Midland da Dinamarca pela contratação de Charles. O transfer ban nacional na CNRD tem a ver com uma parcela que venceu há uma semana, parcela de 8 milhões de reais. Qual que é o mais grave desses problemas na justiça? O mais grave, por mais incrível que possa parecer, é a dívida na CNRD. E aí tem uma explicação. As dívidas na FIFA você paga automaticamente assim que o credor confirmar o recebimento, a FIFA retira o transfer ban. No caso da CNRD, há uma promessa da Câmara Nacional de Resolução de Disputas de que o Corinthians, após a quitação, vai ficar 6 meses sem poder registrar atletas. Na última vez que atrasou uma das parcelas, a segunda, o Corinthians ficou 3 meses sem contratar, então aguardemos cenas desses capítulos, tá bom? Estava explicando sobre a situação do Memphis Depay, né?
Essa situação precisa ser resolvida até a próxima sexta-feira. Sobre contratações, cara, não dá para esperar por contratações antes a necessidade da resolução dos transfer bans. O Corinthians pagou um dos 4. Restam mais ou menos 23, 24 milhões de reais. Só para completar. Na entrevista coletiva depois da boa vitória do Corinthians por 3-0 contra o Remo, Fernando Diniz disse o seguinte: há necessidade de venda de atletas, né? É possível que saiam jogadores. Mas se o André sair, não sai o Bidon. Se o Bidon sair, não sai o André. Então dá para cravar, de acordo com o que disse o Diniz, que nessa janela de transferências é impossível que saiam os dois ao mesmo tempo, tá bom? Douglas José da Silva. Nicola, boa noite, sou o seu fã, obrigado. É verdade que o presidente do Corinthians se juntou com o pessoal da Safiel para quitar o estádio e eles podem assinar com o Timão? Vamos lá, Douglas. Pela primeira vez, o Stabile... vamos lá. Pela primeira vez, o Stabile passou a demonstrar que vê a Safiel como uma alternativa para o Corinthians. Ele prometeu que a Safiel, que o debate sobre o que é a Safiel e a importância dela, isso vai ocorrer no Conselho de Orientação do Corinthians. Se o Core avaliar que a Safiel pode se tornar uma peça importante para o Corinthians, aí os caminhos legais seriam de uma aprovação no Conselho Deliberativo e depois entre os sócios, tá? Não sei, vamos entender como os políticos do Corinthians responderão a esse chamamento. Mas, de fato, o Stabile, pela primeira vez, aceitou que a Safiel pode ser uma alternativa e estabeleceu que a Safiel passe pelos processos internos do clube, tá bom? Rapaziada boa, mais um giro de notícias do Corinthians para vocês que gostam do nosso canal. Não esqueçam de deixar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber as principais informações do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês que estão ficando até aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, nos siga para mais e até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos que tudo. Tchau.